se os senadores, que são eleitos pelo povo, que representam o povo, não impeachmentarem Alexandre de Moraes, o Brasil vai se tornar, em definitivo, uma ditadura. Não há outra saída. Os efeitos secundários da Magnitsky serão estendidos a Banco Central, serão estendidos ao Brasil e o Brasil será desligado do sistema financeiro mundial. Tudo para manter Alexandre de Moraes à frente dessa Suprema Corte. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Nova bomba atinge Moraes em cheio. É isso mesmo. O jornalista americano Michael Shellenberg publicou nesta segunda-feira um dossiê que acusa diretamente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de ter articulado uma estrutura paralela e supostamente ilegal para prender manifestantes envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O material foi divulgado com o apoio dos jornalistas brasileiros David Agape e Eli Vieira. Segundo a reportagem, o dossiê traz documentos e mensagens que indicariam a existência de um protocolo criado internamente por Moraes para monitorar redes sociais dos envolvidos com o objetivo de justificar as prisões preventivas. A operação teria sido coordenada por um meio de grupo de WhatsApp que incluía servidores do STF e do TSE. Entre eles, o ex-assessor Eduardo Talhaferro, atualmente investigado por vazamento de dados sigilosos. Para mudar o foco dos noticiários, Moraes determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Em sua decisão, o ministro do STF afirmou que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares. Para Moraes, a veiculação de conteúdo de Bolsonaro nas redes sociais dos filhos e de aliados teve o objetivo de divulgar mensagens com claro conteúdo e incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro, e representou um descumprimento das medidas. O Brasil se tornou definitivamente um estado de exceção que utiliza a caneta para perseguir opositores políticos. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes se vingou de Jair Messias Bolsonaro e o mundo está vendo isso, Ana Paula. Essa decisão do ministro Moraes de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ela pode ser contestada, ele pode recorrer, eu sei que vai recorrer ao próprio ministro, mas pelo menos para formalizar o que está acontecendo, quais seriam as alternativas nesse momento agora para o ex-presidente, até porque as medidas restritivas, elas são bastante confusas, a gente já tinha comentado, né? Ele pode conceder entrevista, mas não pode usar rede social, ninguém pode retransmitir, pode ser por escrito, mas não pode ser publicado em rede social, então é bastante confusa. O deputado Nicolas usou uma videochamada ali, acredito eu, imaginando que estava dentro das medidas restritivas propostas, ou impostas, melhor dizendo, pelo ministro Moraes. Ainda assim, na visão do ministro, elas foram violadas. O que é possível fazer nesse momento? Diga, doutor Chiquini. Primeiro que esse processo não tinha que estar na Suprema Corte, né? A gente não pode esquecer nunca disso. Desde 2005, o entendimento do STF é que ex-mandatário é primeiro grau. Desde 2005, em 2018, o STF teve um precedente que pacificou esse entendimento, que a prerrogativa de foro é da cadeira. Não estando mais na cadeira, não é STF. Fizeram uma grande manobra para que esse caso fosse para o STF. Não bastasse, em 2023, alterar o regimento interno do STF para que esse caso fosse para a primeira turma, formada apenas por companheiros. Cabe recurso? No papel cabe. Em tese cabe. Por um duplo grau de jurisdição? Não. Cabe um recurso para o próprio ministro, que se chama embargos de declaração, o que será infrutífero, ou se não, com muita sorte, um recurso ao pleno. Porém, sabemos ser um jogo aqui de cartas marcadas. É muito triste que eu vou falar agora ao Brasil, o deputado Nicolas vai me confirmar, vai poder concordar comigo. Nós estamos nas mãos do Senado Federal. Não há mais outra alternativa para o Brasil senão impeachment
de Alexandre de Moraes. Não há outra solução. Se o país, se os senadores, que são eleitos pelo povo, que representam o povo, não impeachmentarem Alexandre de Moraes, o Brasil vai se tornar, em definitivo, uma ditadura. Não há outra saída. Os efeitos secundários da Magnitsky serão estendidos a Banco Central, serão estendidos ao Brasil e o Brasil será desligado do sistema financeiro mundial. Tudo para manter Alexandre de Moraes à frente dessa Suprema Corte. Em 2027, o Alexandre de Moraes é o próximo presidente do STF. É impossível um ministro que acaba de tomar uma lei Magnitsky, que só Al-Qaeda tomou, Hezbollah, só narcoterroristas até hoje tomaram essa lei Magnitsky, ministros da Suprema Corte da Venezuela tomaram essa lei Magnitsky. É impossível, é inviável, é imoral, é antiético. Não há mais viabilidade para que Alexandre de Moraes continue à frente desses processos. Não há credibilidade à condução desses processos, a querer processar e julgar pessoas por golpe. Não há qualquer condição. Estamos na mão desses senadores, Nicolas. O Alcolumbre hoje está com a faca e o queijo na mão para salvar o Brasil. Deputado, a gente está com o nosso tempo esgotado, mas dá tempo para uma última pergunta do Silvio Navarro. Aí você pode também usar esse tempo para responder ali o questionamento do Dr. Chiquini. Vamos lá, Silvio. Deputado, boa noite. Vou fazer uma pergunta em nome da nossa audiência nas redes sociais neste momento, tanto pelo chat quanto pelo X, que nos marcaram aqui. O senhor acha que pode ter relação também, além de ser uma vingança contra as ruas, pelo que aconteceu no domingo, mas também por causa da vaza-toga, a segunda parte da vaza-toga divulgada hoje, que mostra claramente que havia um núcleo de espionagem trabalhando no período eleitoral e depois também, em relação ao 8 de janeiro, a mando do ministro Alexandre de Moraes? Com certeza. Na política, a gente costuma dizer que não existe coincidências dentro dessa área que a gente trabalha. É claro que todos os passos que eles tomam são muito bem definidos, né? Você percebe que a multa que o PL tomou foi de 22 milhões, logo o número do próprio PL. Você percebe que as decisões que são tomadas sempre são em momentos, ou numa sexta-feira, que depois é um final de semana, as pessoas esquecem, ou logo depois, né, de uma manifestação que, coincidentemente, o que não é coincidência, aparecem diversas mensagens vazadas pelo seu ex-assessor, no caso, né, do Alexandre de Moraes, mostrando mais uma vez, né, para o público que não viu aqui o começo da entrevista, de que a forma como eram condenadas as pessoas tinham ali um substrato de pesquisa de rede social. Pessoas literalmente foram condenadas por postagens anteriores até mesmo ao dia 8 de janeiro, e de uma forma extremamente sádica, uma forma irônica e principalmente vingativa. E eu vou aproveitar aqui essa grande audiência e dizer o seguinte: o Congresso Nacional, principalmente ali a Câmara dos Deputados, muitas vezes fica muito em voga. O foco fica ali nos deputados. Mas sabe quem realmente tem o poder de poder parar o ministro Alexandre de Moraes? É o Senado. E eu duvido que você, eleitor, cobre tanto o seu senador como você cobra o seu deputado. E olha só, nós temos hoje senadores que muitas vezes ficam muito distantes da população, né? Praticamente intocáveis. Só que a responsabilidade está nas costas deles. Amanhã, em Brasília, eu vou divulgar e vou protocolar em mãos, e farei isso no plenário, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes com todos esses novos fatos. Porque assim que saiu, os meus advogados já juntaram também na peça de impeachment do Alexandre de Moraes, juntamente com as sanções da lei Magnitsky. Ou seja, há claras evidências de crimes e violações de direitos humanos cometidos por Alexandre de Moraes. Não tem como, Davi Alcolumbre, não tem como o senador do teu estado não ser cobrado e não ser responsabilizado. Eu deixo isso aqui bem claro, porque há uma cobrança, e claro, deputado precisa ser cobrado, político tem que ser cobrado.
Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que cada político é competente para tal. Ele passa na rua dele, vê um buraco na rua dele, xinga o deputado federal e o vereador fica ileso. Ele vê a saúde de uma unidade básica de saúde não funcionando, ele vai e xinga, sei lá, o presidente da República. Então, saiba que agora, neste instante, quem deixou correr solto Alexandre de Moraes chama-se Senado. Então agora chegou a hora, de fato, do Senado dar a resposta para o povo brasileiro, porque isso poderia ser qualquer um. Obviamente estão pegando a figura de Jair Bolsonaro porque sabe que ele é uma figura importantíssima eleitoral para poder vencê-los ano que vem. Agora, não é justo. Como eu disse aqui anteriormente, mesmo que você não goste, você precisa admitir, não é justo o que estão fazendo com o Bolsonaro. Então, eu não tenho dúvidas que antes de amanhecer, tem uma longa noite a se enfrentar. Eu espero que, de fato, esse amanhecer esteja próximo e eu não tenho dúvidas que tem muita gente aqui que continua a lutar e espero que Deus, de fato, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê entendimento para continuar lutando, que a gente tenha um Brasil melhor do que a gente vive agora. Alexandre de Moraes mandou prender Bolsonaro, prisão domiciliar, ou seja, não muda muita coisa em relação à situação que ele já está hoje, né? Mas de qualquer forma não deixa de ser simbólica essa prisão domiciliar. Xandão dobrando a aposta, nenhuma novidade. E dobrando a aposta por dois motivos. Primeiro motivo, porque ele viu que as manifestações foram enormes no domingo e ficou chateado com isso. Segundo, porque ele quer responder ao Trump, né? E terceiro, porque ele quer colocar os coleguinhas dele na panela quente junto com ele, né? Ele tá vendo o pessoal do STF, todo mundo se afastando dele, né? O pessoal, ninguém quer ficar perto do Xandão, ninguém quer aparecer na foto do Xandão. Aí agora ele mandou prender o Bolsonaro, essa decisão dele certamente vai ter que ser jogada para a primeira turma, o pessoal da primeira turma vai ter que referendar. Quem é que quer entrar para Magnitsky e não quer entrar para Magnitsky, né? Vamos ver como é que os coleguinhas do Xandão vão se comportar nessa história aqui. Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Banco da Coreia do Norte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do Bolsonaro. Isso aconteceu agora à noite. Curioso. Vocês sabem que eu fiquei o dia inteiro sem luz aqui em casa, né? Tá um inferno aqui. Eu tive que fazer os vídeos no notebook, de forma improvisada aqui, coisa e tal. Até que consegui fazer uns vídeos aí ao longo do dia, mas foi a luz voltar aqui em casa, teve a prisão do Bolsonaro. Então eu já cheguei a fazer até uma live agora há pouco aqui no canal para pegar o assunto rápido, né, para dar o tema da urgência e coisa e tal, mas agora eu vou fazer um vídeo mais estruturado sobre o que está acontecendo aqui, só com os pontos centrais, né? Então o que aconteceu agora à tarde? O Alexandre de Moraes determinou a prisão do Bolsonaro. Segundo ele disse aqui, o motivo para a prisão foi o seguinte: a participação dissimulada do Bolsonaro preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o STF e obstruir a justiça, em flagrante desrespeito às medidas cautelares anteriormente impostas. Para quem não sabe, durante as manifestações, o Bolsonaro ligou para a Michele Bolsonaro, ligou para o Flávio Bolsonaro, ligou para pessoas que estavam nas manifestações, né? E isso, segundo Alexandre de Moraes, caracteriza que ele descumpriu a liminar, né? É um absurdo completo, não tem lógica nenhuma. As manifestações foram de apoio ao Bolsonaro mesmo. O Bolsonaro estava lá, mesmo que não estivesse presente, estava lá entre nós, né, no coração de todos que estavam nessas manifestações. E aí o Alexandre de Moraes decidiu prender ele às pressas e não sei o que lá. Isso aqui, eu vou falar um negócio para vocês, isso só pode denotar desespero do Alexandre de Moraes. Ele sabe que não vai chegar no final do processo e resolveu partir para a prisão domiciliar. Não tem outra explicação. Porque o fato é que ele sabe que ele está sendo julgado agora também. Desde o momento que o Trump colocou a Magnitsky no Alexandre de Moraes, ele não está só julgando o Bolsonaro, ele também está sendo julgado na plateia mundial, para todas as pessoas no mundo, né? Porque, embora a esquerda esteja com essa lorota de que não, que o Trump fez um negócio absurdo contra o Alexandre de Moraes e coisa e tal, mas a maior parte das pessoas, não, peraí, o que tem por trás disso daí, né? O pessoal sabe que não é Lei Magnitsky, não é o presidente lá assinar um negócio e entrou. Não, tem todo um processo para entrar na Lei Magnitsky, coisa e tal. Então, assim, tem coisa aí por trás, né?
E o que o Alexandre de Moraes está percebendo é que ele não vai conseguir ir mais muito longe nessa história, né? Ele deve estar percebendo que os amiguinhos dele do STF estão se afastando dele, o pessoal está se afastando, a Rede Globo demitiu as amiguinhas dele e tudo, e está todo mundo querendo se afastar do Alexandre de Moraes porque viu que ele ficou tóxico, né? Ele vai ser marcado como o cara que tentou quebrar a democracia no Brasil, que fez uma perseguição absurda, abjeta ao pessoal do 8 de janeiro, né? E o que é pior para ele, né, são os coleguinhas dele lá do STF que estão se afastando dele também. O pessoal, enquanto ele estava batendo no Bolsonaro e o pessoal achava que não ia pegar nada, tava todo mundo aplaudindo ele lá, vai lá, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão, tá todo mundo feliz da vida. Agora que viu que deu merda, o pessoal se afastou dele. Então, essa prisão do Bolsonaro agora, como eu falei, ela vai ter que ser votada na primeira turma. A primeira turma é quem? Flávio Dino, Cristiano Zanin, Fux e Carmen Lúcia. Desses 4 aqui, só a Carmen Lúcia e o Fux, desculpa, a Carmen Lúcia e o Dino falaram publicamente a favor do Alexandre de Moraes. Mas não falaram com muita força isso não. E mesmo o Zanin não falou muita coisa, o Fux não falou nada. Então, essa prisão, ela pode ser referendada pela primeira turma? É possível que sim, mas aí vamos ver quem é que vai querer entrar na Lei Magnitsky agora. Vocês sabem, como eu disse para vocês, certamente o Xandão tem ganchinho da Carmen Lúcia, tem ganchinho do Dino, tem ganchinho do Zanin. Talvez não tenha do Fux. O Fux sempre foi o cara mais independente, ele já há algum tempo que ele tem falado contra. Talvez o Alexandre de Moraes não tenha gancho do Fux, né? Mas aí, mesmo esse pessoal que está no gancho com o Alexandre de Moraes, eu não sei se eles vão querer entrar nessa roubada tão de frente assim. Porque agora, meu amigo, agora todo mundo sabe que quem votar nessa prisão do Bolsonaro a favor dela vai estar entrando de vez na história, vai entrar na história como acompanhante do Xandão lá na tentativa de golpe aqui no Brasil que o Xandão tá dando, né? Então, ou seja, o que já fez, né? Porque na verdade, se você olhar, e isso é outro motivo para essa prisão hoje. Hoje saiu também o material do Tagliaferro, pelo menos parte do material do Tagliaferro, que mostrou os absurdos que foram feitos pelo Alexandre de Moraes no 8 de janeiro, né? Como que eles usaram a estrutura do TSE, que não é uma polícia, o TSE não tem o direito de investigar crime comum, como foi o caso do 8 de janeiro, não tem direito a fazer isso, e usaram isso para criar investigações sobre essas pessoas que teriam sido presas lá no 8 de janeiro, né? Eles prenderam todo mundo que estava no acampamento lá de Brasília, mas nem todo mundo tinha participação no 8 de janeiro, né? Aí ficaram usando o grupo do TSE para fabricar provas contra esse pessoal, caçar mensagem na rede social. Teve gente que ficou preso porque teve post em 2018 criticando Lula, tá? Não é post agora em 2022, não. Em 2018 o cara fez uma postagem criticando Lula. Ah, não, é golpista. Tá? Aí, tá vendo? É golpista. O cara é golpista, pronto, tem que ir pra cadeia. Olha só que absurdo que é esse tipo de coisa. Você postar alguma coisa em rede social não deveria ser prova para nada. Mas pior ainda, é a prova ilícita, porque o TSE não tem legitimidade para investigar crime comum. Só a Polícia Federal que poderia fazer isso, só a Polícia Judiciária que poderia fazer isso. O TSE é só para crimes eleitorais, propaganda ilegal, esse tipo de coisa, o TSE pode investigar. Agora, esse caso não poderia. Então, se as provas foram produzidas pelo TSE, estão completamente erradas. E mais do que isso, eles usaram a infraestrutura do TSE, usaram as digitais do TSE. Olha o absurdo que é esse negócio, né? Lembra aquele negócio do digital da urna eletrônica lá, que você bota o digital ali, né? Pois é, estão usando isso agora como um mecanismo para prender gente. E não deveria ser, né? Isso deveria ser meramente um mecanismo antifraude, né? Enfim, isso tudo deixou o Alexandre de Moraes numa situação delicada. Ele sabe que ele não vai conseguir manter mais muito tempo. Então ele tentou fazer essa jogada agora para duas coisas. Primeiro, tentar dissipar as notícias do caso lá do Tagliaferro e das manifestações de ontem, que foram enormes e coisa e tal. Ele tinha que mudar o ritmo das notícias, né? Aí falou esse negócio da prisão do Bolsonaro. Segunda coisa, mesmo que ele não consiga agora ir até o final, ele já prendeu o Bolsonaro. O Bolsonaro está preso. Ah, é prisão domiciliar, mas ele está preso. Quando chegar em 2026, que chegar a disputa eleitoral com Bolsonaro contra Lula, quando um bolsonarista falar, o Lula é um ex-presidiário, o que o lulista vai falar? O Bolsonaro também é ex-presidiário, estava preso também foi preso. É uma palhaçada, uma lorota que todo mundo está percebendo que é uma lorota, mas vão poder falar isso também do Bolsonaro em 2026, né? E o fato dele fazer isso agora, lembra, ele sempre deixou claro que ele queria prender Bolsonaro depois do processo, devido ao processo legal feito e coisa e tal, e eles estão muito perto de fazer isso, porque já estão nas alegações finais lá do negócio, né? Assim, esse processo absurdamente correu muito rápido lá no STF, né? Então, em tese, eles já podem prender agora em setembro o Bolsonaro, né? Assim, não adiantou muita coisa.
Por que o Alexandre de Moraes abriu mão de prender ele com todas essas garantias e coisa e tal e resolveu prender agora? Porque ele viu que não vai ter outra oportunidade. Ele não vai conseguir chegar no final desse processo. Esse processo já está sendo bombardeado lá dentro do TSE, lá dentro do STF. Ou seja, ele não vai conseguir chegar no final desse processo. Então, pelo menos ele prendeu agora, para poder dizer que o Bolsonaro é ex-presidiário no final das contas, né? E agora, jogar os coleguinhas da primeira turma na panela junto com ele. Agora, vamos ver quem é que vai ficar na panela junto com o Alexandre de Moraes. Vai lá, vai votar a favor da prisão do Bolsonaro, e quem vai discordar e vai sair fora da panela, né? Porque quem votar a favor, eu não tenho dúvida nenhuma que o Trump vai encarar isso como uma provocação do Alexandre de Moraes. Então, as outras pessoas que votarem eventualmente pela prisão do Bolsonaro vão entrar na Magnitsky mais hora, menos hora. Esse processo de entrar na Magnitsky não é rápido, tá? O pessoal fez de Alexandre de Moraes, já está há meses correndo isso para sair isso agora. Então, não esperem que os outros ministros vão entrar imediatamente após. Mas vão entrar. Vai iniciar o processo, eles vão entrar, uma hora eles vão entrar na Lei Magnitsky, né? Então, o que o Xandão fez? Ele chamou o pessoal, agora tem que votar comigo, agora temos que votar todo mundo nessa história aqui, eu não vou me fuder sozinho não, se eu vou me fuder em grupo, vai o grupo inteiro se fuder nessa história, né? Eu imagino que o pessoal lá da primeira turma tá chateado com o Alexandre de Moraes, porque eles tinham pedido mais calma para ele, para não fazer coisas na pressa, né? O Alexandre de Moraes agora resolveu ir pro tudo ou nada, né? Eu sinceramente, acho que a gente está mais perto agora de um resultado do que de qualquer outra coisa, tá? De concluir essa história toda do que qualquer outra coisa. Eles optaram claramente por ter apenas o ponto de vista de que Bolsonaro é ex-presidiário, igual o Lula também ficou preso uma época também, igual o Lula, não sei o que lá, porque parece que não vão conseguir nada além disso no STF, né? Enfim, é uma solução, é triste isso, é lógico, né? A polícia fez uma busca e apreensão, pegou os celulares do Bolsonaro, os celulares estavam na casa dele, ele não pode receber nenhuma visita, não sei o que lá, e mais um monte de coisa, e no final das contas, uma besteira enorme que só mostra o desespero do Alexandre de Moraes. Estamos chegando no fim, estamos chegando perto desse negócio. A manifestação foi importante, deixou claro para todo mundo os absurdos. E agora, com esse vazamento do Tagliaferro que já está correndo no mundo, está saindo em jornal já, tá? Esse vazamento do Tagliaferro não tem chance, a posição do Alexandre de Moraes ficou insustentável.